Boa noite, vamos começar mais um episódio do podcast CEFC Conecta. Eu, Ana Clara Azevedo, juntamente com meus colegas. Prazer, Ariel. Prazer, Camila Souza. Bernardo Oliveira. Caio Eduardo. Prazer, Gabriela Prats. Prazer, Isabelle Vitória. Prazer, Lorena Correia. Somos estudantes do Colégio Estadual de Tempo Integral Sinésio Costa, em Riacho Santana, Bahia. Neste quadro, Construindo o Futuro, alinhado ao componente curricular de projetos de vida e orientado pela professora Jéssica, vamos conversar sobre temas ligados ao universo profissional. E, para isso, contamos com a participação de profissionais de diferentes áreas do conhecimento, trazendo experiências, dicas e histórias para inspirar a gente a construir o nosso próprio caminho. Neste episódio, vamos conhecer um pouquinho sobre a área de ciências da saúde e recebemos a nutricionista Brenda Carvalho, uma profissional recém-formada que já carrega muita história e inspiração. Oi, Brenda, gostaríamos de agradecer primeiramente por ter aceitado o nosso convite e ter vindo falar um pouquinho sobre sua trajetória. O nosso objetivo, ele é conhecer melhor essa profissão e entender seus desafios e possibilidades. E para iniciarmos, pode se apresentar aos nossos ouvintes. Primeiramente, eu queria agradecer vocês pelo convite e que eu possa acrescentar aqui nessa conversa. Meu nome é Brenda Carvalho, eu tenho 22 anos, sou formada em nutrição recentemente e sou riachense também. Basicamente isso, irmão de Bernardo. É isso. Para começar, vamos falar sobre sua vida pessoal e sua trajetória. Como você se descreveria em poucas palavras? Olha, é sempre difícil falar assim de você mesmo, né? Eu acho. Mas eu sou uma pessoa muito determinada. Eu acho que essa é a minha maior característica, assim. Sou muito determinada. Eu sou uma pessoa que tem muita fé em tudo. Fé em Deus, fé na vida, fé nas pessoas. E eu também sou muito criativa. Tudo que eu faço, eu preciso colocar uma pitadinha ali da minha personalidade, sabe? Dos meus gostos pessoais. Então, eu me considero muito criativa. E o que te motivou a seguir essa área? Então, o que me motivou, sendo bem sincera, no começo da minha, lá, quando eu me formei no ensino médio, eu estava um pouco perdida, porque eu queria a área da música, né, que é o que me encanta, assim, até hoje, mas eu também tinha uma paixão pela saúde, desde pequenininha ali, né, a família incentivando e tudo mais. Então, eu passei por um período de vestibular ali, aquele período que você fica tentando algumas áreas da saúde. E aí, depois, eu, num momento assim, de fragilidade mesmo, de já estar assim, cansada de ficar tentando, eu falei, olha, quer saber, Dilma, eu vou fazer nutrição. E aí eu fui, não tinha muito assim um motivo específico, sabe? Foi só algo que veio assim na minha mente e eu falei, é isso. E foi, eu tinha passado nesse também. E assim, também teve uma questão que eu queria dizer, que é questões de dificuldades financeiras também, sabe? Na época foi uma época de pandemia, uma época que minha mãe tinha acabado de perder emprego e foi uma realidade de muitos brasileiros, né? Na época. E aí eu tinha passado no vestibular que eu também queria, que era direito. Como podem ver, eu tenho interesse em várias áreas, né? Mas era uma área que eu queria também, só que era em outro estado que eu tinha passado. E aí a possibilidade era zero de eu ir. E aí eu tinha passado aqui perto em nutrição e enfermagem. E aí eu falei, não, eu quero nutrição. Foi isso. Minha motivação foi a falta de possibilidades, mas também o desejo por seguir a carreira na saúde. E o que foi preciso fazer para se tornar um profissional dessa área? O que foi possível para me tornar um profissional. Eu precisei fazer o curso, né, uma graduação de 4 anos. Então, assim que eu passei no segundo semestre de 2021, eu entrei na faculdade, na UniFG, e aí eu tive que passar por um período de 4 anos até ser bacharel em nutrição. E foi necessário realizar algum tipo de curso superior, formação? Sim, o curso de nutrição, como eu disse, de 4 anos que eu precisei fazer lá na UniFG, na Faculdade Superior. Brenda, agora eu acho que é uma dúvida de todo mundo. Quais foram os maiores desafios pessoais que você teve que enfrentar? Olha, desafio foi o que mais teve assim, na minha trajetória. Como eu falei, foi uma época assim, muito difícil que eu passei na faculdade, até por conta da pandemia também. Então, ali no começo, eu precisava de um equipamento, né, de um aparato ali tecnológico para ter as aulas online. E o meu primeiro semestre foi todo online. E aí
graças a Deus, assim, minhas tias veio e ajudou e tal, aquela dificuldade financeira mesmo para ter um equipamento básico, que é um notebook. Eu sei que para muitas pessoas isso é algo simples, mas na minha realidade, naquela época, era algo assim complicado mesmo de se ter. Mas aí eu consegui ter esse aparelho, esse notebook, e aí eu comecei a ter as aulas online ali. Depois, voltou às aulas presenciais. Outro problema, porque eu pensava, como é que eu vou para a Guanambi? Então, eu tinha que, ou eu tinha duas opções, ou eu ia e vinha todos os dias, ou eu morava lá. E as duas opções eu não tinha dinheiro. E aí, eu comecei a me preocupar com isso e tudo mais, mas na época apareceu uma carona, um amigo que ia para lá de carro, e aí ele me ajudou nessa época. Eu fiquei aí um semestre inteiro indo de carona com ele. Depois, eu comecei a trabalhar, e aí abri uma porta de emprego, então eu trabalhava de manhã e à tarde, ali, até 1 hora da tarde, e 4 horas eu já descia para a faculdade. Chegava em casa 1 hora da manhã, mais ou menos, acordava 6 para 7, estava no trabalho. E aí fiquei nessa rotina aí uns 3 anos. Você citou bastante dificuldades aí agora, né? Mas como qualquer outra pessoa, você também enfrentou uma dificuldade. Qual foi a dificuldade que você enfrentou que você quis assim, desistir? Desistir. Não, você falou. Você passou muita dificuldade. Não, Já perdi. É duas perguntas para ter dificuldade, mano. Eu não ia. Como qualquer outra pessoa, você também não seria diferente. Você chegou a passar dificuldade a ponto de querer desistir? Sim, ali no segundo ano da faculdade, eu ainda não tinha, no começo do segundo ano, na verdade, eu ainda não tinha um emprego, né? E aí entrou o outro semestre, o primeiro semestre de 2000, não, o segundo semestre de 2022, eu não tinha como ir, porque a carona que eu tinha falado que eu tinha, ela não estava indo mais. E aí eu não tinha emprego, e aí eu pensava, eu tinha que pagar o ônibus, né? E eu não tinha esse dinheiro para pagar o ônibus. E aí eu fiquei pensando assim, eu vou ter que trancar a faculdade, vai ser a única opção, porque não tenho como morar lá e não tenho como ir também de ônibus. Aí, eu pensei nesse momento em desistir, sim. Como você superou? Graças a Deus abriu essa porta de emprego, né? Assim, aí eu comecei logo a trabalhar e aí eu conseguia me manter, né? Eu me mantive com o meu trabalho durante todo o tempo na faculdade. Então, todo o tempo que eu estava na faculdade, exceto esse primeiro ano que eu falei, eu trabalhava e estudava. E aí eu consegui me manter. Brenda, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Então, é, sendo bem sincera, assim, eu gosto de dormir, eu adoro dormir no meu tempo livre. Eu falo assim que quando eu não estou em casa, eu estou sempre conversando muito, tendo assim muitos momentos de barulho, né? Mas quando eu estou em casa, eu gosto de ser assim, de ficar no meu canto, de deitar, de dormir. Eu gosto muito de ler também, gosto de série. É, Às vezes, lá quando eu estou sem fazer nada, eu pego alguma coisa assim para pintar, alguma coisa assim. Brenda, tem algum hobby que te ajuda a recarregar as energias? Olha, o hobby que me ajuda a recarregar é tudo que envolve a arte. Tudo que envolve arte me encanta e me recarrega, me energiza. Poxa, vamos É. lá. Pô, eu tava falando mal sério aqui, você foi me dizer. Não, gente, aí. Nem que eu tô rindo de Brenda! Começando, eu gostaria de falar um pouco agora sobre a sua vida pessoal e sua trajetória. Então, como você se descreveria em poucas palavras? Então, eu me considero uma pessoa muito determinada. Assim, quando eu quero uma coisa, eu vou atrás daquilo, eu tento. Eu não me deixo, assim, querer algo e pelo menos não tentar, nem tentar. Posso até fracassar, mas eu vou ter fracassado após uma tentativa, né? E eu também me considero uma pessoa de muita fé. Eu tenho muita fé em Deus, muita fé nas pessoas, muita fé na vida. Acho que isso assim, me sustenta, me dá aquele gás, assim, sabe? E eu também sou muito criativa. Tudo que eu faço, tudo que envolve algo ali, tem o dedinho de Brenda, vai ter algo que expresse a minha personalidade, as coisas que eu acredito. Então, eu gosto muito assim, de florear as coisas. E como você diria, o que te motivou a seguir essa área?
Então, eu passei por um período aí de dúvida, né, no ensino médio ali, eu estava naquela dúvida do que eu queria, mas eu sabia que a área da saúde, ela ia estar na minha vida de alguma maneira. No finalzinho do terceiro ano, eu quis muito fazer música, porque, como eu falei, eu amo arte, né? E, e aí, então, eu queria fazer música. Nisso, meus pais não aceitaram, foi a primeira faculdade que eu passei, inclusive. Meus pais não deixaram. Minha nota nesse vestibular que eu passei em música tinha sido muito legal, assim, eles ficaram muito irados porque eu tinha jogado para música, esse vestibular em especial, você jogava a nota antes, ou você escolhia o curso antes, e depois você sabia se você tinha passado da sua nota, você sabia da sua nota, perdão. E aí eu fiquei assim, joguei música até achando que eu não ia ter possibilidade de passar em outro curso. Aí vocês adivinham, eu tinha passado em todos os cursos da faculdade, que a faculdade oferecia, né? E aí meu pai, na época, assim, surtou, minha mãe também, porque eles não queriam que eu fizesse música. Não fiz música, passei um ano ainda estudando ali e tal, para medicina. Entrei naquela uma vibe assim, meio depressiva, digamos assim, naquela pressão, né, de ter que fazer alguma coisa, ver os colegas passando e tal. Pandemia, ainda por cima, ser ali dentro de casa, naquela pressão. E aí, na época, eu tinha passado em 3 cursos: Direito, Enfermagem e Nutrição. E aí eu fui refletir, pensar sobre aquilo. Como eu disse, que eu tenho muita fé, e fui orar também, pedir Deus uma direção. E aí, direito era em outro estado, por isso eu não tinha condição financeira na época, ainda mais que era pandemia. E aí tinha as outras duas opções, enfermagem ou nutrição. E aí eu senti no meu coração que era aquilo, que era nutrição mesmo, e aí eu fui para nutrição. Com base nisso, o que foi possível fazer para se tornar um funcionário dessa área? Foi necessário algum tipo de curso, superior ou uma formação adicional? Sim, eu precisei fazer um curso superior de 4 anos. Eu me graduei na UniFG, em Guanambi, e aí eu passei por esses 4 anos de estudo e aprofundamento na área. Vamos falar agora de desafios, Brenda. Quais foram os seus desafios que você enfrentou até aqui? Olha, eu enfrentei muitos desafios. No começo da minha jornada lá, como eu disse, era pandemia. Então, o primeiro desafio que eu encontrei foi a questão de ter aparelhos mesmo, para ter aulas, para estudar. O primeiro semestre inteiro eu fiz online, né, na faculdade, e aí eu não tinha equipamento, aí minhas tias se juntaram, me deram de presente um notebook, e aí eu consegui ter as aulas ali online e estudar também. Então, essa foi a primeira dificuldade. Mas depois eu tive várias outras, tudo aí relacionado a financeiramente mesmo, por conta que era uma situação complicada ali, pandemia, minha mãe tinha acabado de perder emprego, né? Tava tudo muito instável. Eu sei que isso é uma realidade que aconteceu no Brasil inteiro, né? E aí, coisa nova, faculdade nova. Minha faculdade era uma faculdade particular. Eu sou bolsista 100%, eu fui bolsista 100%. Mas, apesar disso, a gente sabe que tem os custos extras, né? Na faculdade particular. E aí, eu enfrentei muita dificuldade nessa área assim, financeira. Dentro desses desafios que você enfrentou, qual foi aquele que você chegou a pensar em desistir? Olha, no segundo ano de faculdade, eu, eu tem que cortar isso aí, né? No segundo ano de faculdade, eu quase desisti, porque eu tinha uma carona que eu ia com ele. Eu não tinha dinheiro para pagar ônibus e também não tinha dinheiro para estar lá. Essa época eu já tinha voltado para o presencial, né? E aí eu quase desisti, porque como eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus e também não tinha dinheiro para me sustentar lá em Guanambi, eu falei, ué, não vai ter jeito, vou ter que desistir, né? Por esse motivo assim mesmo. Mas aí logo depois eu consegui um emprego. Como você fez para superar esse desafio? Exatamente. Como eu disse, né, eu consegui um emprego e aí eu me sustentava, consegui me sustentar durante todo esse tempo da faculdade, né? E aí as portas foram se abrindo. Agora a pergunta que não quer calar. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Olha, eu tenho uma vida muito agitada mesmo, porque eu me considero até uma workaholic, sabe? Assim, eu fico procurando trabalho para fazer, coisa para fazer, para movimentar a minha vida. Mas, quando eu não tenho nada para fazer, eu gosto muito de dormir, eu gosto de paz na minha cabeça, assim. É meio difícil morando
mais de uma pessoa, né? Mas no meu tempo livre eu gosto muito de dormir, gosto ali de assistir minhas séries, maratonar minha série, gosto de ler também, gosto muito de ler. E acho que é isso. Eu gosto muito de sair com os meus amigos também. E Brenda, você já chegou a dividir um quarto com uma pessoa? Já, na faculdade, já. É um quarto não, mas uma casa, sim. Alugado. Alugada, sim. No finalzinho da minha faculdade, eu precisei dividir uma casa, porque fui fazer estágio, né? E aí eu tive que também sair do meu emprego e, e morar lá em Guanambi com outra E como é que menina. foi a experiência de morar com uma pessoa? A pessoa era muito boa, assim, ou Olha, era pessoa de outra cidade, ou como é que foi? era de outra cidade. Assim, para mim foi muito tranquilo, porque desde nova eu não estudei aqui em Riacho, né, no meu ensino médio, eu estudei no IF Baiano. E lá eu morava na escola. Eu morava com 10 meninas em um quarto. Então, assim, para mim foi tranquilo, foi sossegado, porque eu já tinha essa experiência de comunidade, sabe? Além disso, eu já fiz muito trabalho voluntário também, trabalho social em outras cidades, e aí você já sabe como é, né? É banho de caneca, tipo assim, você não se importa muito com o seu conforto, porque você tá ali pelo outro. Então, para mim era muito tranquilo. E eu morei com ela era minha colega, uma querida, me acolheu na casa dela, foi maravilhoso. Foi muito bom morar com ela. E você tem algum hobby que te ajuda a recarregar as suas energias? Então, eu tenho muitos hobbies, eu gosto de fazer muitas coisas, mas agora que você falou recarregar energia, me veio uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu não tenho como fazer sempre, porque é algo mais distante. Mas quando eu faço, eu gosto muito, que é ir pro meio do mato. Eu gosto de trilha, gosto de Cachoeira? cachoeira, monte, gosto. Quando eu tenho a oportunidade de ir, eu amo. Inclusive, eu tenho uma viagem marcada para monte, para cachoeira, tô animada. E gosto muito também de tudo que envolve música, arte. Então, sempre vou estar com o meu violão lá no meu teclado, uma coisa assim, mexendo com isso. E qual é o seu prazer culposo na alimentação? Porque geralmente as pessoas acham que a nutrição tem que sempre ser balanceada Vixe, durante a vida toda, né? sim. Meu prazer culposo. E aí você me coloca. Olha, eu sou apaixonada por doce, eu sou uma formiga ambulante. Eu amo doce, então eu tenho que estar me controlando para eu não passar mesmo do limite. Esse é meu prazer culposo. Ainda mais ali na TPM, na TPM aí pega. Porque eu quero comer, não quero comer dois quadradinhos de chocolate, eu quero comer a barra inteira de chocolate. Mano, eu já vi 10 apostas aqui, mano. Eu fiz o bagulho tudo certinho, velho. Essa daqui vai bater, doido. Bom, Brenda, agora trocando um pouco de assunto, eu queria falar um pouco sobre sua formação e sua trajetória acadêmica. Como foi sua experiência na faculdade? Você entrou? Ó, minha experiência, eu considero que eu não absorvi tudo o que a faculdade podia me oferecer. Por quê? Eu estudava à noite, e como eu falei com vocês, eu trabalhava de manhã e assim, lá pro terceiro ano, não, lá pro segundo ano, eu comecei a trabalhar à tarde também. Eu trabalhava de manhã e à tarde, saía do trabalho para entrar no ônibus e ia para a faculdade. Então, era assim, bem corrido, bem puxado. E a faculdade oferecia várias coisas, né? Simpósio, palestra, feira, várias coisas que a gente tinha na faculdade que eu queria estar participando, mas eu não conseguia por conta dessa correria que eu vivia. Mas a minha experiência enquanto eu estava lá foi assim, muito positiva, sabe? Enquanto eu estava lá, eu tentava absorver nas aulas, né, tudo que eu conseguia. Eu sempre gostei muito de estudar por fora também. Então, tudo aquilo que eu tinha curiosidade, eu ia em busca também de aula. E e aí também, na faculdade, eu tive uma experiência além só de conteúdo, né? Mas quando você se relaciona com as pessoas, com os colegas, com as professoras, minhas professoras viraram assim amigas, minhas colegas também se tornaram amigas, né? Eu fiz muitas amizades de outros cursos também, e isso para mim foi muito positivo. Lá também eu consegui participar de um projeto missionário, né? Eu sou cristã, então eu passei de um projeto lá na faculdade onde a gente evangelizava as pessoas. Foi muito bom para mim, assim, me acrescentou muito como pessoa. E foi tudo isso assim, que eu consegui absorver nessa trajetória na faculdade. Bom, como você citou, você fez muitas amizades, tanto com os professores quanto com os alunos. E aí eu vou te colocar uma situação meio complicada. Eu queria que você me dissesse uma matéria ou um professor que você teve uma amizade maior.
um vínculo maior nisso. Ah, foi inclusive a nossa professora que nos entregou o diploma na faculdade, né, Gabriela Vilas Boas. Ela foi professora de várias matérias. Na verdade, a minha faculdade ela não é dividida em matérias, ela é dividida em UCs. É um pouco diferente, porque ao invés de ser uma matéria específica, dentro de um C tem várias matérias, sabe? Você estuda um pouco, é unificado, digamos assim. Mas ela foi professora de algumas UCs, e ela era aquela professora, assim, que é para além da sala de aula, sabe? Que você sai da sala de aula, mas ela se importa se você aprendeu, ela se importa se você está desinteressado ou não, o que está acontecendo na sua vida, por que você está assim. Ela se preocupa até hoje assim, com a nossa vida profissional, de querer saber como é que está sendo e tudo. Então, ela era o apoio, assim, qualquer dúvida, Gabi, sabe? Então, ela foi a professora. Bom, além do seu projeto da igreja que você fez durante o seu período de faculdade, teve algum outro projeto como estágio, iniciação científica, qual projeto assim por fora que você não participou? Sim, eu fui diretora acadêmica da Atlética. Isso foi no ano que eu consegui ficar lá em economia, né? Que eu precisava fazer estágio. Então, eu também fiz estágio, um estágio obrigatório da faculdade. Eu fiz nas áreas de final, fiz na área clínica, fiz na área hospitalar, fiz na área da merenda escolar, da educação. Então, eu fiz algumas áreas assim, consegui participar desse projeto da Liga Acadêmica, né? Como eu falei, da Liga Acadêmica, não, como diretora acadêmica da Atlética Esportiva. Fiquei um ano sendo diretora acadêmica. Ali a gente fez alguns projetos de ações sociais. A diretora acadêmica ela faz isso mesmo, né? Projetos sociais, evento, palestra. Então a gente fez alguns eventos assim, né? Na faculdade, palestra, onde eu pestrei. Fiz também uma arrecadação naquela época no Rio Grande do Sul. Então a gente juntou várias cidades, a gente conseguiu mandar lá para o Rio Grande do Sul, ajudar eles. Fizemos em asilo, foi bem legal. Fiz alguns projetos assim, nessa área. E fiz também um projeto por fora de estágio, assim, foi bem rápido, mas como nutricionista do materno infantil, mais do infantil, na verdade, e ela atende principalmente pacientes que são autistas, TDAH, mais dentro desse aspecto aí. E aí eu consegui acompanhar ela em uma oficina de Natal. Foi bem legal também. Treinador, uma pergunta que geral que quer saber, como é o curso de nutrição? Como é o curso de nutrição? Bom, o curso de nutrição, ele vai, como qualquer faculdade, você não aprende tudo sobre a área da faculdade, né? Mas de uma maneira assim, bem ampla, vai tratar da alimentação dentro de várias fases da vida e dentro também de algumas patologias específicas, né? Então, dentro da fase da vida, a gente aprende a nutrição desde materno, infantil, ali, né? Desde a nutrição intrauterina e também a nutrição infantil, na época do crescimento da criança, já que é uma época extremamente importante a nutrição. E aí depois vem na fase da adolescência, a mudança de hormônio, tudo isso também envolve a nutrição. Na fase adulta também, e principalmente não, mas é muito importante mencionar na velhice, né? Nos idosos. Então, em todas essas fases da vida e também relacionada às patologias, como eu falei. Dentro disso, a nutrição ela vem muito na prevenção, né? Para prevenir. Só que, dentro de algumas patologias, ajuda bastante. Assim, é uma chave que muitas vezes até remédio no puro que a alimentação faz, sabe? Então, E como você se destaca no seu período de formação? o que Como você se destaca no período de formação? eu Como poderia você... destacar? Ah, Pode dar um exemplo da pergunta? O que você fez para poder se diferenciar dos seus concorrentes? Ah, sim, sim, sim. Olha, eu acho que um ponto positivo foi eu ter feito algumas coisas fora da faculdade. Assim, isso, para mim, eu queria muito ter feito mais, sabe? Queria ter tido mais experiência fora da faculdade. Meu tempo que não me permitia. Mas todas as experiências que eu tive me agregou muito. E também eu sempre procurei entender e saber o que a faculdade não oferecia. Então, a faculdade não entrava muito em assunto de marketing, de como é que funciona a consulta, de quais são as áreas que a nutrição pode oferecer, sabe? Tem muita área que a faculdade não fala,
E aí eu fui atrás, fui em busca. Então, eu acho que eu me destaquei nisso, na minha curiosidade, sabe? Querer saber para além do que a faculdade oferecia. Nossa, também você tá esculhambando, cara. Você tá esculhambando, tá botando minha parte lá, não tô gostando, não. Bom, Brenda, para descontrair um pouco, a gente agora vai dar início ao quadro Mito ou Verdade. A gente separou 10 frases bem comuns sobre a nutrição e colocamos ela em ordem um pouco polêmica. Então, você vai nos dizer o que é mito e o que é verdade. Para começar leve, todo nutricionista come perfeitamente o tempo todo é mito ou é verdade? É mito, gente. Totalmente mito. Inclusive, como eu disse antes, né? Tem meu prazer culposo aí do doce. Nós somos seres humanos. Não existe alimentação perfeita, porque não existe ser humano perfeito, né? Então, tem momentos sim de descontrole, mas o problema não é esse. O problema é você voltar com a sua rotina, sabe? Se você tem uma meta, um objetivo. Alguém foi no aniversário, você extrapolou, foi numa festa, foi num casamento, enfim, extrapolou, volta na segunda-feira, volta de novo, depois. E agora uma frase bem popular, banana prende o intestino. Isso é mito ou verdade? É mito. Já aprendeu É com você, não? muito mito. Banana prende o intestino, é mito. Às vezes as pessoas elas fazem o que com os alimentos? Faz você ficar com medo desse alimento. Eu falo do terrorismo alimentar, né? E aí a gente fica com medo. Banana é uma fruta, é saudável. É claro que tudo em excesso vai fazer mal. Tudo em excesso vai fazer mal. Mas banana não prende o intestino. Só queria abrir um parênteses que organismos também são diferentes. Então, às vezes, sim. Minha mãe, por exemplo, ela fica com a barriga ensopada se ela comer de um tipo de banana. Se não me engano, é a banana prata. Ela fica com a barriga estupada. Então, organismos são diferentes, tá? Então, pode acontecer com uma pessoa, mas você não pode se generalizar e falar uma regra. Banana tem um intestino. Aí isso é mito. Muita gente comenta sobre isso. Beber água durante as refeições faz mal? Não, é mito também. Beber água nas refeições não faz mal. O que acontece? Muita gente bebe muita água. Aí o máximo que pode acontecer é você ficar com a barriga estufada, o abdômen distendido, né? Isso aí é comum. Mas não faz mal, não. Algo que virou assim, isso é um mito, porque virou uma, algo popular. Muitas pessoas falaram que quando você enche a barriga de água, a barriga não consegue digerir, o estômago não consegue digerir. Mas isso é uma mentira, porque não depende disso, não depende de se tem água ou não. Tá? Você pode ter uma sensação de distensão mesmo. Essa aqui também divide muitas opiniões. Comer ovo aumenta o colesterol de forma perigosa. Se você colocar mais manteiga do que ovo, talvez possa aumentar o colesterol. Talvez não, vai aumentar o colesterol. O ovo, ele tem, sim, uma quantidade de gordura, né? Principalmente na gema do ovo. Mas se você come todo dia, por exemplo, é interessante você não colocar tanta gordura. Buscar uma gordura mais saudável, por exemplo. Não fazer sempre frito. Intercalar ali, fazer ele cozido também, fazer ele como se fosse pochê na água, não sei se vocês já fizeram assim. Então, fazendo uma panela antiaderente, que a gente já tem isso hoje, né? Nos ajuda a não colocar tanto óleo. Mas vamos tirar esse terrorismo aí que o ovo traz colesterol. Seguindo, açúcar mascavo é realmente mais saudável do que o refinado? Olha, isso também é um mito, mas eu vou explicar. Em questão de caloria e de índice glicêmico, que é o quanto isso vai aumentar sua glicemia, sua diabetes, digamos assim, né? Pode trazer diabetes no sangue, faz a mesma coisa. A mesma coisa. A única diferença do açúcar mascavo para o açúcar refinado é no processamento. O açúcar refinado, já fala, né? Ele é mais refinado, ou seja, nele vai vir muito mais aditivo e você vê que ele chega bem branquinho, bem fininho, ou seja, ele passou por muitos processos de industrialização mesmo. Então, quanto mais o alimento for processado, mais alerta ele é para a nossa saúde. Quanto menos ele for, mais benéfico. O açúcar mascavo está ali no começo, por isso que ele ainda é bem marronzinho. Está bem no começo do processamento. Então, é melhor nesse sentido, mas em questão de calórica, de 1,5% não. E entrando em uma das mais polêmicas, comer carboidrato à noite engorda. Verdade ou mito? Olha, esse negócio de carboidrato é uma coisa. Todo mundo me pergunta sobre isso. Mas o carboidrato, ele tem sim uma taxa de caloria maior.
Mas comer à noite vai. Depende. Se você comer um prato de macarrão dessa altura, você vai engordar. Se você comer macarrão de manhã, de tarde, de noite, você vai engordar. Então, assim, tem essa questão. Tudo é relacionado à quantidade, mas comer carboidrato, tem tanto carboidrato bom, batata doce, a batata inglesa, inclusive, tem um excelente carboidrato para quem está na dieta. Por Abacate. exemplo. O abacate? Abacate tem carboidrato, o abacate é mais, assim, a gente não considera tanto, né? Enfim, mas falando de à noite, come mais comida salgada, né? Por isso que eu falei macarrão, arroz, batata, mandioca, E além disso, o abacate é uma fruta, né? abacate é uma fruta. Outra bem conhecida, é obrigatório comer de 3 em 3 horas, procede? Não, obrigatório não. Não é obrigatório. Por que que é aconselhado comer de 3 em 3 horas? Porque, vamos pensar junto. Você tomou seu café da manhã. Principalmente isso é mais para quem está em processo de emagrecimento, tá, gente? Você comeu de manhã. E aí você fica a manhã inteira esperando dar meio-dia. Quando vai dar meio-dia, você vai comer o quê? Um prato desse tamanho. Porque você está com fome e seu cérebro quer comer, 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 comer. Se você come ali nas 10 horas, você consegue dar uma aliviada nisso. Né? Assim, tá tudo bem, tá no meu nível ali 7 de fome. Então, quando eu chego em meio-dia, eu vou colocar menos no prato, vou ter mais consciência. Já que o almoço e a janta são as horas que geralmente tem mais gasto calor, tem mais calor, tem mais caloria, gasto mais caloria. Então, é mais assim, é mais nesse sentido, sabe? Mas não é obrigatório, não. Agora, uma moda que muita gente segue é dieta sem glúten é necessário para todo mundo? Só tem mito aqui, não tem nem comentário. Não é necessário para todo mundo. Se você não tem intolerância a glúten, não tem porquê. Mas é uma opção sua. Se você não quer consumir glúten, porque tem alguns estudos, né, que já comprovam que o glúten ele faz alguns prejuízos aí para a saúde, mas dizer que é obrigatório é mito. Essa também dá discussão. Dieta low carb é melhor para emagrecer? É mito ou é verdade? Tem várias dietas aí, né? A dieta do ovo, a dieta da Virgínia, a dieta de tudo quanto é coisa. A dieta low carb está dentro disso aí. Mas não é questão de que é melhor para emagrecer. É uma opção. Aí você tem que ver, tem que sentar, né, com um nutricionista e discutir qual é a melhor conduta para o seu caso, né? Mas eu particularmente, sou nutricionista que busco não ir para os extremos. Para mim, não precisa disso, desses extremos. Tirar tudo, comer só um grupo de alimentos, não tem necessidade disso. Então, quanto mais você variar a sua alimentação, melhor vai ser. E aí, comer nas quantidades certas, sensacional. E agora, para fechar com chave de ouro, suplementos podem substituir uma alimentação saudável? Só se você for para Marte lá para cuidar da suplemento. Mas, assim, se tem, Deus me livre de tomar só suplemento, tendo ali na minha frente um arroz com feijão, um bife, uma salada e uma verdura, sabe? Então, não substitui, não. Muitas pessoas vão ter necessidades, né, de suplementar, mas é uma ajuda, até porque se sua flora intestinal não estiver, se o microbiota intestinal não estiver ok, não vai nem absorver essas vitaminas aí. Muito legal, né? Desvendar esses mitos e essas verdades sobre a nutrição. E esse papo mostra como ela é cheia de detalhes e curiosidades. Moço, amanhã não tem nenhuma aula que presta, moço. Fala pra Luísa ir pra nós matar aula em sua casa. Agora queremos entender como foi e está sendo esse início de carreira. Bora pro próximo bloco? Bom, a gente sabe que você iniciou sua carreira como nutricionista agora, e a gente quer saber, né, como está sendo esse momento de transição da faculdade para o mercado de trabalho. Olha, para mim está sendo bem tranquilo, assim. Eu tenho sempre tentado manter minha mente no presente, né? Não ficar ansiosa com as coisas, com o que vai vir acontecer. E eu tenho me programado, tenho tentado continuar estudando, continuar me preparando e também já fazendo alguns conteúdos na rede social, né? Buscando meu espaço aí dentro da nutrição. Bom, qual área da nutrição você tem mais vontade de atuar? Olha, eu já defini, né, o meu nicho. O que eu quero mais, com quem eu quero mais trabalhar são mulheres e eu quero trabalhar dentro da área da nutrição comportamental, né? Que vem trazendo aí toda a reflexão de que comida não é só caloria, não é só número, mas é também lidar com
com as emoções, né, que traz a comida. O que mais te anima e o que mais te assusta agora no início da carreira? Olha, o que mais me anima, eu acho que são as possibilidades, né, que a nutrição traz. E também me anima agora estar atuando verdadeiramente como um profissional, né, com o diplominha na mão. E a formatura, assim, deu esse start, assim, no meu coração. E o que mais me assusta é, acho que é não conseguir entregar um trabalho excelente, sabe? Mas não que depender de mim, do meu esforço, eu estou ali todos os dias tentando fazer algo bom para os meus pacientes. Se você pudesse escolher, onde gostaria de estar atuando daqui a 5 anos? Eu acho que eu gostaria de continuar nessa área da nutrição da mulher e da nutrição comportamental também. Só que eu tenho no meu coração, eu gosto muito do materno infantil. Só que eu acredito assim, por eu não ser mãe ainda, talvez eu não tenha tanta experiência, sabe? Até mesmo para comunicar com outras mães, enfim. Então, talvez daqui a 5 anos, se eu já for mãe, eu consiga me comunicar melhor e aí eu esteja nessa área. Entendi, Breno. Como tem equilibrado sua vida pessoal e os estudos e o planejamento de carreira? Olha, eu separei um momento, né? Eu tento ser bastante organizada, assim, com relação a isso. Então, pela manhã, eu fico só nessa área, só na parte Brenda nutricionista, né? Então, eu vou, gravo os conteúdos, tenho estudado, continuado estudando, continuando planejando mesmo as coisas, planejando alguns materiais também para entregar nas consultas, porque eu espero conseguir entregar mais do que só uma dieta, né, mas um acompanhamento completo com os pacientes. Então, eu tenho mexido muito com isso, assim, conversado com pessoas. É até bom, né? Que você não fica meio neurótica com isso. Sim. Como que você se vê no futuro na sua área profissional? Olha, eu me vejo, como eu tenho muita fé, né, eu creio que eu serei muito bem-sucedida, me vejo bem-sucedida, me vejo sendo uma referência para as pessoas, que eu acho que isso é importante na profissão, em tudo que você for, que você se propor a fazer, né, dar o seu melhor. Então, quando você dá o seu melhor, automaticamente as pessoas, elas percebem isso e te veem como uma referência. Então, ser uma referência e ser muito bem-sucedido. Bom, certo? Sim. Por fim, que mensagem você deixa para quem está pensando em seguir a carreira profissional de nutricionista ou então em áreas da saúde em geral? Olha, a saúde no geral, primeiro falando sobre isso, é algo muito gratificante. Você conversar com pessoa que está precisando do seu serviço, porque ela está passando por uma fragilidade, ou porque ela quer se prevenir, né? A saúde é algo muito valioso. Dinheiro nenhum no mundo vai comprar a saúde. Então, é muito gratificante trabalhar com essa área, sabe? O olho no olho, essa empatia que é gerada dentro de você, a gratidão da pessoa. Eu fui muito impactada com isso no meu estágio, porque minha primeira paciente do clínico cara a cara era uma senhorinha de 88 anos. Ela não tinha dente e ela estava assim, bem debilitada, sabe? Com alguns problemas de esclerose, enfim. E aí, um mês, eu fiz a dieta dela e tudo. Um mês depois disso que ela voltou, ela tava, gente, ela tava bem. Ela tava bem, ela tava andando, ela tava dizendo que ela tava conseguindo comer, ela tava dizendo que ela tava bem, se sentindo melhor, se sentindo mais ativa, que ela tava fazendo até caminhada, 88 anos. Então, assim, isso pra mim me impactou, sabe? Virou essa chavinha. E enquanto nutricionista, se você quer seguir essa área, eu aconselho que você goste dessa área, né, da área da saúde, goste dessa área da alimentação e tudo mais. Não vá só por dinheiro, porque a gente sabe que o mercado de trabalho, no geral, no Brasil, ele é defasado. Mas se você faz bem, a gente está precisando de profissionais bons. Então, se você faz bem, o seu lugar está lá, está reservado, sabe? Então, vá gostando daquilo, se decidindo por aquilo. Ou se você não se decidiu, está no meio do caminho ainda, vá, mas tipo, se abra para a possibilidade, sabe? De dar certo. Como eu fiz e para mim deu muito certo. Bom, e com essa mensagem inspiradora, a gente encerra mais um episódio super especial desse podcast. Brenda, muito obrigada por essa conversa inspiradora sobre o começo da sua carreira, sonhos e dedicação. E caso alguém quiser entrar em contato com os seus serviços, como pode entrar? Então, pode falar Instagram, essas coisas assim? Então, no meu Instagram profissional é Nutri Brenda Carvalho, tudo junto, minúsculo. E
Lá tem um link da bio, que tem meu número de WhatsApp, então você pode entrar em contato por lá também, ou me enviar uma mensagem no direct. E eu sou Viatins, né? Então lá todo mundo me conhece. Vocês podem ir atrás de mim aí que vocês vão me encontrar. Bom, e você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Se curtiu, compartilha com alguém que também ama nutrição. Ou então você que está pensando em fazer essa área. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Acabou, quer ver descarregar. Bora embora!